Nutri, quero emagrecer, mas adoro um arrozinho branco. Se você não consegue ficar sem arroz na hora do almoço ou do jantar, fique aqui comigo porque você vai curtir esse vídeo. Nós vamos entender se comer arroz branco atrapalha o emagrecimento, se arroz engorda, qual é o melhor tipo de arroz, será que é o branco, parboilizado, o arroz integral, diabético ou pré-diabético pode comer arroz branco? Arroz integral engorda menos do que o branco? Será que isso é verdade? Todas essas perguntas vão ser respondidas hoje aqui nesse vídeo, mas antes de responder eu quero me apresentar porque sempre tem amada nova chegando por aqui. Então, meu nome é Luciana Jardim, eu sou nutricionista e é assim um prazer muito grande ter você aqui no nosso canal. Eu sou especialista em emagrecimento feminino e criadora do método Destrave o Seu Emagrecimento, que é uma mentoria 100% online com um passo a passo para o emagrecimento acontecer sem depender de exercício físico. E o método, ele funciona para quem quer emagrecer 10, 15, 30, 40 quilos. E o lado bom é que se você não pode ir à academia ou se você está lesionada, seja com lesão de joelho, quadril, coluna ou tem problema no coração e não tem liberação médica para se exercitar, você também pode emagrecer com o meu método. E aí, apresentação feita, eu já quero saber o seguinte. Escreva, por favor, aqui nos comentários. Você faz questão de ter arroz no prato ou você passa dias sem comer o tão famoso arroz que a maioria das brasileiras amam? Qual é o arroz que você gosta? Qual é o arroz que você prefere? Coloca aqui nos comentários porque eu quero te conhecer melhor. E aqui no canal tem vídeo novo toda semana, então eu sugiro que você não esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrita e clica também no sininho das notificações que está aqui em algum lugar dessa tela para você receber as notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Arroz é um dos alimentos mais consumidos aqui no Brasil e existem diversas opções no mercado. Existe o arroz branco, o parboilizado, arroz vermelho, arroz negro, arroz integral, nossa, são muitos. Esses são os mais conhecidos por nós. O arroz branco, ele faz parte da mesa do brasileiro e assim, bem de mansinho, o arroz integral, ele foi ganhando seu espaço por ser considerado ali mais saudável. Mas aí eu quero já deixar uma dúvida, será que existe assim uma diferença tão significativa entre o arroz branco e o arroz integral? Vamos primeiro entender que o arroz é um carboidrato, ele é rico em amido. O arroz branco, ele é o arroz integral, sabe, lixado, ele é polido. E quando o arroz integral ele passa por esse processo de refinamento, ele perde a camada externa ali do grão e aí por isso que o arroz branco ele perde boa parte das fibras e da vitamina, porque esse arroz foi lixado para se tornar branco e parte desses nutrientes que estavam ali na casca, eles se perdem. E por isso que o arroz branco é uma opção nutricionalmente mais pobre. No arroz integral, essa casca ali ela é mantida e isso faz com que a qualidade nutricional do integral seja um pouco maior porque vai ter mais fibra, mais minerais e mais vitaminas do complexo B. Mas quando o assunto é emagrecimento, não faz muita diferença. E aí, nós vamos entender por que não faz diferença para o emagrecimento quando nós compararmos o arroz branco com o arroz integral. Aí você vai começar a entender por que não faz diferença consumir um ou outro e que por isso você pode consumir aquele que você mais gosta. Sempre dentro de um processo de emagrecimento é muito importante que os alimentos escolhidos sejam aqueles que o nosso paladar mais se adapta caso não exista uma grande diferença entre eles.
Eu tenho pacientes e eu tenho alunas que preferem o arroz branco e eu tenho pacientes e alunas que preferem o arroz integral, enquanto outras preferem o arroz negro. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma maior adesão à dieta. Então não adianta eu prescrever arroz integral para uma paciente que ama arroz branco e ela comer aquele arroz integral triste, já que isso não faz muita diferença no emagrecimento. Então vamos entender matematicamente por que isso não faz diferença no emagrecimento e também vamos falar um pouquinho sobre a qualidade desses dois, afinal, emagrecer não é só contar calorias, não é só a matemática. Então a gente vai entender pelos números, o porquê que o arroz branco não é tão diferente assim do arroz integral e nutricionalmente, como é que a gente vai ajustar tudo isso para que você não tenha nenhum problema em relação a consumir aquele que você mais gostar. Vamos comparar então o arroz branco com o integral. Em 100 gramas de arroz integral, nós temos 124 calorias e 2,7 gramas de fibras. Em 100 gramas do arroz branco, nós temos 130 calorias e 1,6 gramas de fibra. Ou seja, o arroz branco ele tem 6 calorias apenas a mais do que o arroz integral. E o arroz integral ele tem 1,1 gramas de fibra a mais. Amada, 6 calorias. 6 calorias não fazem nenhuma diferença no emagrecimento. 6 calorias a mais é um valor irrisório. E o arroz integral, ele tem as mesmas calorias basicamente do arroz branco. Então não tem essa de que o integral engorda menos do que o arroz branco. A diferença mais importante entre esses dois tipos de arroz está na quantidade de fibras. E agora eu vou te dar um pulo do gato para você poder comer ali o seu amado arroz branco e não precisar comer o arroz integral. Obviamente, se você preferir o branco, né? E assim, ó, como a maior diferença entre eles são as fibras, o que você pode fazer é enriquecer a sua refeição ou o seu arroz com fibras. Por exemplo, se você adicionar 3 colheres de sopa de cenoura ralada ou 30 gramas de brócolis picadinho ali no seu arroz branco, ele vai passar a ter a mesma quantidade de fibra que o arroz integral. Você pode misturar no próprio arroz ou você pode colocar um pouco mais de vegetal na sua salada que você vai comer antes do arroz. Afinal, vai estar tudo na mesma refeição e tá tudo bem. E uma outra opção para você aumentar o teor de fibra do seu arroz branco é adicionar 1 colher de sopa de semente de gergelim no arroz. Isso vai aumentar a quantidade de fibras, ou seja, você vai poder comer o seu arroz branco muito feliz porque ele vai ter a mesma qualidade nutricional do arroz integral. Então, os seus problemas acabaram. Se você gosta de um arroz branquinho, você vai adicionar um pouco de vegetal no seu arroz branco e tá tudo certo. A perda dos nutrientes do arroz branco, ela é facilmente compensada com uma alimentação saudável e rica ali em vegetais, seja em legumes ou verduras que têm muitas fibras. E o arroz parboilizado, ele é praticamente igual ao branco. A única diferença é que ele já vem pré-cozido. Então, quando eu estiver falando do branco, pode ser qualquer tipo do branco. Ou aquele tipo 1 ou parboilizado, o que você gostar mais. E vamos responder a pergunta que é: Nutri, arroz engorda? Amada, não existe um alimento que isoladamente nos engorde. Pizza, hambúrguer, batata frita, sorvete, sobremesa, nada disso engorda. O arroz é saudável e não engorda, mas mesmo sendo um alimento saudável, não é à vontade. Arroz é uma fonte de carboidrato e deve ser consumido com moderação por quem está diabética, por quem está com resistência à insulina, por quem está obesa ou acima do peso, por quem tem muita gordura na região do abdômen, na barriga. Comer arroz não é proibido e pode sim ser consumido todos os dias, mas precisa ter um bom controle da quantidade. Comer arroz ou arroz com feijão não bloqueia o emagrecimento, mas eu quero que você preste atenção na
quantidade. E aí você pode se perguntar assim: Nutri, quer dizer que eu posso emagrecer sem abrir mão do meu arroz branco que eu tanto gosto? Sim, você pode emagrecer comendo arroz. Inclusive, o arroz e feijão é uma dupla que as minhas alunas do método Destrave o Seu Emagrecimento amam. Eu vou pedir para minha equipe colocar aqui na tela o depoimento da minha aluna Luciane, que emagreceu 23 quilos comendo arroz e feijão todos os dias. Luciane tinha pressão alta, obesidade, esteatose hepática, gordura no fígado. Ela emagreceu sem loucuras, sem cortar o arroz, ela regulou a pressão arterial e acabou com a esteatose hepática, eliminou a gordura no fígado. E em dezembro, ela já tinha emagrecido 12 quilos e escreveu assim, vou ler para você. Posso dizer que sim, eu aprendi a comer de tudo. Como o meu arroz e feijão e tenho a minha refeição luxo quando planejo. Ou seja, ela quer dizer que come pizza, hambúrguer, bebe, come um doce, coisa e tal. E aí agora eu vou colocar aqui mais um depoimento da Luciane, porque 9 meses depois, veja como a Luciane evoluiu e o que ela escreveu. Ela vestia 54 e passou a vestir 40. Ela eliminou 23 quilos, se livrou da obesidade e não tem mais gordura no fígado, esteatose hepática. Ela é minha aluna do método Destrave o Seu Emagrecimento, que é uma metodologia, um passo a passo para mulheres emagrecerem sem deixar de comer o que elas gostam. Você não precisa deixar de comer o que você gosta, tudo que você gosta para emagrecer. Você vai escutar por aí que o arroz branco ele tem um alto índice glicêmico, o que favoreceria o ganho de peso. Mas isso não é um problema se você fizer uma refeição completa que tenha proteína, fibra e um pouco de gordura. Por quê? Porque a composição e a combinação dos nutrientes presentes ali naquela refeição completa vai retardar a velocidade da absorção de toda a refeição. E aí o que isso significa? Isso significa que o arroz branco ele pode fazer parte de uma refeição completa, arroz ou jantar, mas não é para você comer o arroz branco puro sozinho, sabe? Vou lanchar arroz branco se você tem o objetivo de emagrecer. Porque além de tudo, se você comer o arroz branco puro, você vai precisar de uma grande quantidade de arroz para ficar satisfeita. Então é para você comer o arroz dentro de um contexto de uma alimentação saudável. Arroz com salada, um frango, um bife ou uma carne de porco, isso vai ser saudável dentro de um contexto. Você pode colocar um pouquinho de azeite na sua salada, porque assim você vai ter todos os nutrientes ali e a absorção desse arroz branco, ela não vai ser tão rápida assim. Então, o mais importante é que você saiba que você precisa consumir o arroz dentro de um contexto saudável e, obviamente, dentro das quantidades adequadas para o seu objetivo. Seja você tenha você o objetivo de emagrecimento ou o objetivo de manutenção de peso, de cuidado com a saúde. Você pode ter caído aqui nesse vídeo de paraquedas, não curtir muito arroz e estar aí se perguntando: eu não como arroz sempre não. Faz alguma falta, Nutri? E eu vou te contar a minha história para responder aí a sua dúvida. Bom, eu cresci comendo arroz e durante 28 anos da minha vida eu comia arroz todos os dias. E há uns 10 anos, pelo menos, eu mudei o meu hábito e eu descobri que eu gosto mais de outras fontes de carboidrato. Eu descobri que eu gosto mais de, por exemplo, aipim, batata baroa, batata doce, batata inglesa, frutas, tudo isso são carboidratos. E na verdade eu comia arroz e feijão todos os dias somente por hábito. E daí, por comer essa mistura todos os dias, eu não me permitia comer e experimentar outros carboidratos. Então, o que eu faço hoje é revezar os carboidratos e cada dia eu como um tipo. E aí, quando a gente começa a pensar nas características do arroz, você vai entender que o arroz é uma fonte de carboidrato e aí você está se perguntando: mas tem gente que fala que não pode comer carboidrato no emagrecimento. Como é que funciona isso? Você está falando que pode comer arroz, que as suas alunas emagrecem comendo arroz. Eu tô confusa com essa informação, Nutri. Então vamos lá, vocês captaram as características de cada arroz?
Então, se você está em emagrecimento, o ideal é que você não exagere no arroz, que você acrescente fibras, verduras ou legumes e coma sempre arroz acompanhado de uma fonte de proteína. A minha intenção aqui nesse vídeo foi desmistificar que o arroz branco não pode ou que o arroz branco engorda. As minhas alunas do método Destrave o Seu Emagrecimento, elas já aprenderam que emagrecer é com alimentação estratégica e não com exclusão. Justamente para você poder encaixar os alimentos que você mais gosta dentro do seu plano alimentar, para que você consiga, sabe, aderir e fazer isso para o resto da vida. Não existe nenhum alimento proibido. Então, se você gosta de arroz, você não precisa cortar o arroz, mas eu quero que você faça uma autoavaliação. Será que você come muito arroz? Como está a quantidade de arroz dentro do seu prato? Quando a gente fala de emagrecimento, não existe um alimento que isoladamente nos engorde. A gente sempre vai olhar para a alimentação de todo o nosso dia e de todo o nosso contexto alimentar. E dentro de um contexto saudável, o arroz ele pode sim estar presente diariamente na nossa alimentação. Mas eu quero também que você abra os seus olhos para as outras fontes de carboidrato. Porque se você só come arroz, você deixa de comer os outros carboidratos. Você deixa de comer o aipim, você deixa de comer o inhame, você deixa de comer um pouco mais de frutas, que tem mais vitaminas, que tem mais minerais. Então é interessante que você faça um revezamento ali dos carboidratos que existem na natureza. Mas se você ama arroz branco, pode ficar muito tranquila que um arrozinho bem quentinho, com bastante alho, ou para quem não usa alho, usa outros temperos, super rola dentro de uma vida saudável e sim, pode ser consumido também dentro do seu emagrecimento, tá bom? Gostou desse vídeo? Se curtiu, deixa um like aqui no vídeo para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo e compartilha esse vídeo com uma amiga que está em emagrecimento. Eu tenho certeza que ela vai te agradecer por essa informação.